bem? Semana, como é que passaram a semana? Bem? Outono, não? E as vésperas aí da Páscoa, o que é importante para nós, né? A celebração da Páscoa nos lembra muito, claro, para algumas religiões a Páscoa, né? O que lembra, o que se festeja, como para os judeus nós temos esta próxima semana o Pesach, que também tem seu significado, enfim. Mas vamos deixar para falar um pouco mais sobre isso na próxima semana, que é a semana, né, que antecede estas festas. Na semana passada nós falamos sobre as nossas qualidades e nossos defeitos, a nossa lista de qualidades e defeitos, enfim, avaliando, balizando o quão estamos valorizando um lado mais do que o outro. Normalmente a listagem dos defeitos do que das qualidades, ou as qualidades não têm destaque em função do uso dos defeitos, o que me levou a pensar na força da palavra. A palavra, sim, aquilo que usamos, né, como eu estou usando da palavra nesse momento para me comunicar, é uma forma de comunicação muito eficiente, afora que tem os seus complementos juntos à palavra. Então existe o gestual para dar mais ênfase ao que falamos, a pontuar mais, efetivar mais o significado de uma palavra. Então a palavra ela acontece nesse entremeio de tudo e ela denuncia, né? Ela traduz aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está acontecendo conosco. A palavra tem essa força. A palavra tem a força de derrubar ou de erguer. Então o nosso cuidado no uso das palavras para que elas sejam realmente adequadas, afetivas, carinhosas, construtivas e não, né, palavras de ofensas, maldades, como a gente tanto tem visto hoje associado a um gesto, né? Que aí vem um gesto agressivo na sequência, uma palavra mais agressiva, né? O grande desafio de saber usar, né? E às vezes nós usamos a nossa palavra até para a gente se isolar, para sair, né, desse contexto social, para tomarmos distância. Então se alguém fala bom dia, você fala dia, pronto, eu já fui para trás. Por quê? A forma, o tom que você usou a palavra, ela me fez recuar. Então, associado, né, o timbre, o tom, o som, a altura, tudo tem significado no trazer dessa palavra. Ela é importante, não só em dar um recado, dar uma reprimenda ou mesmo dar um abraço. Depende da forma que nós usamos. Então ela é uma forma de comunicação muito forte, né? Que depois que aprendemos o gesto, né? Que veja um nenenzinho, ele acompanha o nosso gesto. Tchau, beijo, são os primeiros gestos que normalmente a gente tenta ensinar para o neném, até que ele consegue falar não, sim, mamãe, papai, e daí para frente. E a partir disso ele começa a usar, logicamente, o vocabulário, né? No contraponto da palavra existe o silêncio. Normalmente nós tememos o silêncio, temos medo do silêncio, porque também é uma forma de comunicação, também é uma forma enfática de darmos a nossa opinião através do silêncio. Numa boa discussão, se o opositor traz o silêncio,
desarma aquele que está na agressão. Certeza absoluta. Porque o outro só vai ter recurso naquilo ou na forma ou a palavra que usamos para nos defender no embate. E aí esse é o grande alimentador. E o silêncio é o opositor. E é um opositor bem eficiente. Por isso que nós tememos. Porque o silêncio é o quê? A ausência da palavra. Você concorda comigo? Não concorda comigo? Então, lembrei-me até agora falando sobre o silêncio. E já que estamos próximos aí da Páscoa, Jesus, quando estava sendo interrogado no Sinédrio, ele usou do silêncio. Silêncio diante de todas as acusações que estavam acontecendo com ele. E em muitas situações, o silêncio ele pode ser a confirmação, tá? Depende da forma como nós vamos usar. É como a palavra. Depende da forma que vamos usar que ela vai ter seu efeito. Ou pode ser uma oposição muito mais intensa do que a própria palavra. Nós não paramos para experimentar a força do nosso silêncio. Normalmente não gostamos, né? Para quem mora sozinho, entra em casa, liga tudo que faz som, né? Liga a televisão, a secretária eletrônica, o liquidificador, a máquina de lavar e vai ligando. Tudo que possa dar um som para quebrar o silêncio. Porque o silêncio nos leva a uma conversa mais íntima, mais interna. Mas é através do silêncio que nós podemos ter experiências interessantes e detectarmos aquilo que estamos realmente executando. Tem alguns exercícios, né, nas atividades comuns do dia a dia e tudo mais, que nós podemos experimentar o silêncio e vemos o que nós podemos aprender com ele. Então ele serve para também descobrirmos várias situações, percepções e até mesmo palavras que nós escondemos, né? Em algumas situações as nossas palavras elas são totalmente inúteis e vai depender muito, como eu disse, né, do nosso tom de voz. Tem vários cursos aí, gente, como ministrar uma palestra, como dar uma aula, que tom de voz você tem que usar, coisa toda, qual é o tom, né, que você tem que usar, piriri, qual é o volume, né? Tem pessoas que não falam num tom razoável, grita, e tem pessoas que falam baixo que a gente tem que fazer força para ouvir. Inclusive o volume, por exemplo, uma boa discussão é muito boa. Veja, tudo isso são recursos que nós podemos usar. Quando você grita, né, parece que você passa a mensagem, me escuta, eu estou falando. Normalmente o outro não vai ouvir, independente do volume que você der a palavra, né, que você der a sua voz. Eu não sei, eu quero que você me escute, por isso que a gente grita, tá? Por isso que a gente fala baixo. Não escuta o que eu estou falando porque não vale a pena, quase que isso, né? Ou então você tem que fazer o esforço. E a outra pessoa, para fazer o esforço para ouvir o que está dizendo, é um recurso muito bom, porque aí ela vai te ouvir. Ela não vai te ouvir no grito, ela vai te ouvir neste oposto a este volume, né, que você vai usar. Um outro fator interessante que nós temos é a velocidade. Eu falo muito depressa, eu reconheço, tá? Mas tem gente que pior que eu, parece uma metralhadora, né? Eu falo que é um carro ladeira abaixo sem freio. Vai que vai. Quer falar tudo naquela frase, naquele momento, é como se não tivesse outra oportunidade. Então não existe muito diálogo e a percepção da outra pessoa, ela vai ficar aturdida, né? Ela vai ficar, nossa, o que está querendo dizer? Que você começa
se eu falar mais rápido, se eu juntar tudo, embolar a palavra aqui, vai ser uma dificuldade para quem está me ouvindo. Então, as pausas necessárias, o contexto necessário, a velocidade que nós vamos dar em que vai sair nossas palavras, em que essas palavras vão ter um efeito ou não. E tem seu oposto, que é a hesitação. Nossa, que tá bom. A hesitação no falar é como se você não soubesse o que você está dizendo. É o que eu acho interessante. E o tom, né, que nós usamos, ele vai denunciar muito bem a pessoa que somos, a forma como falamos. Ela vai demonstrar quem somos nós. O outro está vendo, o outro está ali atento. Então, você tem que perceber como é que você fala. Fala mais pausado, fala mais rápido, fala alto, fala baixo. Para pensar, usa o silêncio e a força que a palavra que você usa. Que palavra que normalmente você usa? Tem até aquelas palavras que a gente repete demais, como gestos, né? Às vezes eu percebo que ou então para pensar, ou então para esconder, enfim, nós temos todo um recurso que denuncia como é que nós somos. E perceber como é que nós falamos, inclusive numa briga, por exemplo, de marido e mulher, eu tenho aqui uns clientes assim, meu Deus, a mulher despenca, porque a mulher tem uma memória mais privilegiada, ou a pessoa magoada, né? Ela guarda muito mais situações do que a outra pessoa. E quando fala, porque você é isso, vai repetindo a mesma coisa, a outra pessoa para de ouvir. Ou não existe diálogo. E a palavra existe para que aconteça o diálogo, a troca, a eficiência, a comunicação. E vivemos numa época em que a comunicação está muito truncada. Nós temos uma facilidade da comunicação digital, né? Da comunicação, do acúmulo de informações que nós temos nessas mídias. Mas a comunicação, veja os acordos, ninguém chega a acordo nenhum, ninguém chega um a ouvir o outro, sempre quer que prevaleça a sua posição. Então não existe a reflexão de chegar no meio termo, que é um pouco do seu, um pouco do meu, ceder nos momentos certos, avançar nos momentos certos, através da palavra. Então é importante nós refletirmos bem sobre que forma que nós estamos usando a palavra e que palavras estamos usando nos nossos contextos sociais, nos nossos contextos afetivos, na formação das nossas crianças, enfim, e daí para frente. Eu encontrei um texto do Frank Ottawa, eu achei bastante interessante, muito interessante. E tomo a liberdade, né, de trazer para vocês aqui. Diz assim: vigie seus pensamentos, eles tornam-se palavras. Vigie as suas palavras, elas tornam-se ações. Vigie as suas ações, elas tornam-se hábitos. Vigie os seus hábitos, eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, ele se torna o seu destino. Pensa nisso, a força da palavra. É preciso saber falar, mas é preciso saber calar. Boa semana. Beijo.